Fala, resenheiros, aqui é o Tyson Valadares. E aqui é o Fernando Lobo. E esse é o Resenha Pop com mais um Filmes que Marcaram. Filmes que marcaram. Você votou e escolheu. A votação era entre A Ilha do Medo, né? Filme. Leonardo DiCaprio, contra O Sexto Sentido. O Sexto Sentido, que eu nunca vou falar o nome do filme sem lembrar daquela piadinha do gato, né? Qual o gato que chamava Tido. E daí a dona parece que não achou ele mais. E qual que é o nome do filme? O Sexto Sentido. Entendeu? Entendi. Ele dormia num cesto. Esqueci dessa parte do cesto. Enfim, né, gente? Gente, o filme Sexto Sentido dispensa apresentações, né? Mas a gente trouxe aqui algumas curiosidades, a ficha técnica. Mas assim, é um filmaço ali com o Bruce Willis, né? Estrelado pelo Bruce Willis e também pelo Haley Joel Osment, né? Esse menino aí que foi um excelente ator mirim, só que depois deu uma sumida, né? Vários atores mirins aí têm esse problema, né? Que eles fazem grande sucesso e depois eles acabam sumindo. Pois é, rapaz, ele fez esse filme muito bem, ele fez O Homem Bicentenário também com o Robin Williams. Fez. Que, cara... Era Bicentenário ou era Inteligência Artificial? Boa. Eu acho que é Inteligência Artificial. O Homem Bicentenário ele não fez? Não lembro, vamos acho lá. Que não. Dá uma olhadinha. Vamos pesquisar. Mas vai falando a ficha técnica do Sexto Sentido, certo. Fernando, enquanto eu pesquiso. Esse ator aí, o Osment, né? O Haley Joel Osment, ele apareceu recentemente no The Boys. Lembra? Verdade. Já adulto, né? Então, o título original é The Sixth Sense. Tipo Stranger Things, né? Things. Não tem um menino mesmo no nome bicentenário. É a inteligência artificial, eu acho. Porque eu sabia que tinha alguma Mas coisa. é tudo pertinho ali. Ele fez muitos filmes aí em curto espaço de tempo, né? O filme é de 1999, né? Do diretor Night Shyamalan. Ele faz vários filmes aí, né? Sim, Corpo Fechado, diferentosos, Fragmentado. Aquele do Tempo também, lá esqueci o nome do filme, que é bem legal. Acho que é Tempo o nome do filme. Acho que é Tempo. Que veio como nome Tempo. Sim. Aí o último que foi um pouco decepcionante foi aquele do estádio de futebol lá. A Armadilha. Armadilha, isso. Né? Ele sempre gosta de fazer um plot twist no final ali, né? Isso, exatamente. Depois desse filme do Sexto Sentido. Aí o gênero é suspense, né? Drama, um terror psicológico ali também. Ele tem um orçamento de 40, teve um orçamento de 40 milhões de dólares e a bilheteria foi de 672 bilhões, então. Milhões, né? Fraco, bilhões não. Milhões. Então foi uma bilheteria muito boa pra época ainda, né? 1999. No IMDb, ele é 8.2 de 10, certo? No Rotten Tomatoes, ele tem 86% de aprovação dos críticos e 90% de aprovação do público. Então ele é um filme bem conceituado aí, ele é um filme aclamado e cult, né? Sim, virou cult, né? Ele foi um filme muito bom, que teve esse sucesso estrondoso já, né, no seu lançamento ali nos cinemas. Para vocês terem uma ideia, 672 milhões é o que fez aproximadamente Superman. Sim. Atualmente, né? Então, naquela época, fazer esse valor, se a gente corrigir hoje, né, pela inflação, essas coisas, é mais de 1 bilhão. Mais de 1 bilhão aí, tranquilamente, de bilheteria. Então, é um filme que marcou principalmente pelo seu plot twist, né, Fernando? Eu acho que é muito interessante, assim, quando um filme ele traz uma coisa original, né? Até um tema que tem muitos filmes nessa temática de fantasmas, né? Mas, assim, ele é muito inteligente porque ele é um filme original, né? Sim, e assim, eu classificaria ele mais como um suspense, porque, assim, as cenas de terror mesmo começam no terço final do filme, se você pensar. Sim. Porque, lógico, tem aquele clima de mistério, aquela coisa, tem alguma coisa errada, né, já desde o começo ali do filme, porém você fica naquela dúvida, o que será que esse menino tem, né? Quem assistiu pela primeira vez, é uma coisa que eu ia falar já de início. Esse filme, gente, você só tem a experiência completa quando você assiste pela primeira vez.
Porque depois que você assiste sabendo o plot do filme, você já assiste o filme de um outro jeito. Eu não tô falando que é ruim. É legal, é um filme que cada vez que você assiste, você vai vendo um detalhe diferente, mas o grande plot que você já sabe faz você analisar o filme de outra forma, né? Mas quando eu assisti a primeira vez, eu lembro que eu fiquei com muita dúvida de quem era o menino, o que o menino tinha. Eu no começo achei que o menino tinha alguma habilidade paranormal de mover as coisas, principalmente aquela cena em que ele tá na cozinha. E daí a mãe sai e volta, já tá aberta todas as janelas. Depois isso é explicado no final, né? Exatamente. Mas assim, uma coisa que é muito interessante nesse filme, né? É que se você não estava no planeta Terra de 99 pra cá e não assistiu esse filme, o que eu acho impossível, todo mundo já assistiu, pelo menos tem uma lembrança, né? Exato. Passava lá no... Como que era o nome? Tela de Sucessos. Tela de Sucessos. Hoje, Tela de Sucessos. Sexta-noite. O Sexto Sentido. Daí apareceu o gurizinho. Eu vejo gente morta. Falando, né? Era bem assim a chamada ali. Sim. Esse filme, quando você era criança e assistiu ele é aterrorizante, né? Depois você cresce, você acaba tendo outra visão e tal. Vamos falar sobre o filme então? Começar sobre a história? Vamos começar ali então. A história começa ali quando a gente vê ali o Dr. Malcolm, que ele é um psicoterapeuta, um psiquiatra, né? Muito bem conceituado. Tá recebendo honraria ali, né? Isso, uma honraria. E tava ali com a sua noiva, esposa, né? Tem uma coisa que eu tenho uma dúvida aí no começo desse filme. Vamos lá. Tá? Quando ela desce lá no porão pra pegar uma garrafa de vinho, ela sente um arrepio. Um friozinho, um arrepio. Mas depois ali, né, do meio pra frente do final, o menino conta, né? Porque você sabe quando você tem esse arrepio, né? Quando você sente esse frio, quer dizer que tem um fantasma perto de você e que ele não tá contente. Sim, certo? Exato, E eu quero saber por que acontece isso, essa parte, você sabe me dizer assim? Olha, eu não consigo interpretar assim, mas no primeiro momento, de repente, ter sido ali um presságio do que iria acontecer, ou algum fantasma ali, de repente, tentando avisar ela de que tinha um invasor na casa. O que pode acontecer, que veio agora na minha cabeça aqui, pensei. Tem toda essa parte, né, dele com a esposa dele, tomando vinho e conversando, aí quando eles vão dormir, né, eles sobem a escada da casa e a janela tá quebrada. Sim. Alguém invadiu a casa, tem alguém ali, né? E nessa hora a gente é apresentado a esse personagem aí. O Vincent. Vincent, que ele é um ex-paciente ali do Dr. Malcolm, né? E acaba contando ali a história dele. Será que aquele arrepio não é um fantasma que meio que influenciou ele a fazer o que ele fez? Pode ser também. Ou a gente viu, né, no decorrer do filme, que os fantasmas queriam fazer alguma coisa, né? Queriam ajudar ou tinha algum assunto pendente. Pode ser que ele influenciou o Vincent, ou também que esse fantasma que estava ali no porão estava tentando avisar do perigo. Pode ser. Que estava ali rondando eles. Pode acontecer. Mas como ela não tem uma sensibilidade, né, igual o menino, exatamente. Né? Então ali o Vincent ele acusa o Malcolm de ter errado com ele no tratamento dele, de ter deixado ele de lado, né? A vida dele foi um caos e o Malcolm não ajudou ele nesse sentido. Isso, e essa questão da honraria também acabou, né? Acho que ele pensou, nossa, o médico não me ajudou e como ele recebe honrarias, né, e tudo mais. Acho que acabou pesando ainda mais. Exatamente. E ali a gente vê que tem um momento que daí o Malcolm tenta conversar com ele, mas daí ele pega uma arma e dá um tiro no Malcolm, né, que pega na altura ali da barriga, né, meio que no lado, assim, vamos dizer, o rim, né, e dá e se mata ali no banheiro, né, o Vincent. Isso, ele tirou a sua vida, pra não falar, porque senão... Isso, é verdade, né, tirou a sua vida, né, mas já falei agora também. Foi embora. Desculpa o YouTube, desculpa. Então... Aí aparece, né, ele deitado na cama, com a mão na barriga, e a esposa indo ali socorrer ele. Nisso a gente tem um corte, um salto de tempo ali, né, Fernando? Falando, acho que no outono seguinte, né? No outono seguinte, em que a gente é apresentado ali ao jovem Cole, né? O jovem Cole, que tá saindo da sua casa, né? Aquele jeitinho dele com óculosinho sem lente, né? Sim. E o Malcolm já está sentado em um banco na frente da casa dele, observando o menino. E o mais interessante é que ele estava primeiro lendo a ficha do Vincent, né? Que foi o rapaz que atentou contra a vida dele. E depois
logo em seguida o Cole, né, 9 anos e tal, com sintomas muito parecidos com o do Vincent. Então a gente já observa que o Malcolm, Fernando, ele já vê no Cole uma oportunidade de se redimir, né? De se redimir pelos erros ali que ele cometeu com o Vincent. Exatamente. E é muito interessante que o filme ele começa a dar dicas, assim, né? Do plot twist final. Exato. Né? E essa parte aí, em específico, o menino chega ali pra falar com a mãe dele e ele já tá ali, né? Então você pensa, ele tá ali pra poder conversar com o menino, né? A mãe já conversou com ele antes. Já conversou com ele antes e tudo mais. E a história segue. E nesse meio tempo, tem uma outra história em paralelo aí, que é a história dele com a esposa dele. Isso, exato. Que aparenta estar ali num relacionamento... Uma crise no relacionamento. Onde causado pelo atentado. Isso, sim. A impressão que dá é que após a esposa ter descoberto que ele falhou com o paciente, né? Porque a esposa tinha uma admiração muito grande profissional ao marido, né? A impressão que dá é que quando teve esse atentado e que foi exposto essa falha que ele teve com o Vincent, eles distanciaram, né? Tanto inclusive, ela fala no começo, na parte da honraria lá, ela fala assim, não, você merece, você deixou todo o seu esforço, você deixou tudo de lado, inclusive eu. Isso, exatamente. Entendeu? Então você já acaba meio pescando essa vertente também. Essa ausência dele. Uhum. E essa cena é muito legal, uma cena que ele tá ali na escola, e o professor fala, né? Quem aqui sabe o que foi aqui há tantos anos atrás, né? Na escola, né? Na escola. Ele fala, não, as pessoas enforcavam as outras aqui, né? Isso, né? Imploravam por suas vidas e tal, eram enforcadas. Ele tava falando, né, depois a gente descobre, depois do plot, ele tava falando de um passado muito mais antigo do que o professor tava falando ali, né? Sim. Porque o professor tava querendo dizer que ali era a sala da justiça, era como se fosse prédio da justiça, palácio da justiça. A justiça de antigamente era um enforcamento. Era enforcamento, exato. E essa parte eu fiquei pensando também, como que ele sabia o apelido do professor. Depois que você descobre que ele vê gente morta, foi algum espírito ali da época do professor. Chama ele. Chama ele disso, ele sabe disso e tal. Então, com certeza, foi algum espírito ali que falou essa questão pra ele. E o mais engraçado, voltando naquela cena, Fernando, de que o Malcolm tá na frente da casa vendo o menino, depois que você sabe o plot twist, você percebe que o Malcolm começa a seguir ele. A gente só vai falar o plot twist no final. Isso, no final, exatamente. O Malcolm começa a seguir ele. Só que a gente vai falar das dicas que o filme também vai dando, né, do plot. Sim. O Malcolm vai seguindo ele. Ele aperta o passo. Ele aperta o passo e corre, Sim. Entendeu? Então você pensa, por que ele correu? Né? Então, depois você já vai começando a ligar. E ele vai pra uma igreja, e na igreja é o primeiro contato que ele tem ali com o Malcolm. O Malcolm conversa com ele tá ali brincando com uns bonequinhos, soldadinhos e tal. E ele tem ali o primeiro contato com o Malcolm. E na hora de ir embora, ele vai e furta um santo da igreja lá, uma imagem da igreja, e leva com ele. E isso é destacado ali no filme pra depois, mais pra frente, a gente ver o que ele faz. Isso, eu acho que ali, esse momento de confiança dele ali, que ali na igreja ele tinha como se fosse um lugar... Um bunker. Seguro, né? Um lugar seguro. E ali o Dr. Malcolm foi até ele ali, conversou com ele, então acabou ganhando a confiança dele, né? Vendo que tava tudo bem, acabou se abrindo também, conversando com o Cole ali, né? O Malcolm, na verdade. Sim. Seguindo a história... Essa cena aqui é muito legal também. Outra coisa que a gente não falou, Fernando, é que ele mentia pra mãe dele. Isso, eu ia falar sobre isso agora. Que ele se dava bem na escola, né? Que ele era um menino popular, que ele tinha amigos, quando na verdade ele era solitário na escola. Ninguém gostava dele lá, chamavam ele de aberração. Inclusive, quando ele começou ali a chamar o professor de gaguinho, o professor também chama ele de aberração, né, de doido, né? A tradução que veio foi de doido, mas quando você vê em inglês, eles falam freak, né? Que é aberração, né? Uma tradução mais... Então, a gente tem esse drama dele de que ele esconde da mãe tanto o segredo principal dele, quanto também toda a vida escolar dele, de que ele, na verdade, é um garoto excluído e que até sofre bullying. O que acontece é que ninguém entenderia o que está acontecendo com ele, né? Porque ele vê as pessoas mortas, ele não consegue conversar com essas pessoas mortas. A gente vai acabar vendo ali nessa próxima história aqui que ele
ele é machucado por por esses fantasmas, e as fantasmas. pessoas acham que ele acaba se mutilando, né? Ou, né, até suspeitam Da mãe também. Da mãe estar maltratando o filho. Então, nessa cena aí que ele está numa festa de aniversário com os amigos que até mostra ali, meu pai obrigou a convidar ele, a chamar ele. E a mãe tá ali, achando que o filho tá super bem, inteirado com os amigos e tal. E a hora que ele escapa o balão dele lá em direção ao topo da escada, ele sobe pra buscar o balão e ele escuta vozes vindo tipo de um alçapão, sabe aquele negócio que tem nos americanos de baixar lixo, assim, tipo um elevador de lixo? Então é como se fosse um alçapão de elevador de lixo. E ele escuta vozes vindo dali e os meninos vão lá e trancam ele lá dentro. Trancam ele lá dentro, a voz fala mais ou menos assim, senhor, não foi eu que peguei o cavalo. Isso. Então remete a uma coisa muito antiga, né? Exatamente. E aí os meninos acabam trancando ele ali e ele fica preso, a mãe dele chega lá, tenta abrir, não consegue, aí escuta um estalo, aí ela consegue abrir e tira ele. Exato. Isso depois ele vai pro hospital, né? Tem toda ali... Daí mais uma cena que tenta enganar a gente, né? Porque na hora do hospital, né? Porque daí, o primeiro não, os filmes do M. Night Shyamalan, ele sempre aparece. E ele tá lá, ele aparece ele é o médico Sim. ali que atende o Cole, porque quando a mãe dele tira ele ali de dentro daquele alçapão, ele tá desmaiado. E daí ele tá no hospital e na mesa onde tá o médico conversando com a mãe, tá sentado o Michael também. Tá sentado, tá quieto ali. Tá sentado quieto e tipo não concorda com a abordagem do médico de questionar a mãe, né? Porque vi marcas nele, pediu pra mãe conversar com uma assistente social, então tava aquele clima de acharem, aquela suspeita de acharem que a mãe tava maltratando o filho. Isso, quando ela vai pra casa, né, coloca ele na cama, ela vê que tem um buraco aqui na blusa dele, nas costas dele aqui, né? Sim. E ela acha que foram os meninos que machucaram ele. E daí, essa parte aí é no hospital, que o Malcolm tá conversando, né, com ele, e ele acaba explicando ali pro Malcolm o que acontece com ele de fato, sem medo dele não acreditar, né? Sim. Primeiro o Malcolm se abre pra ele, né? Sim. O Malcolm se abre pra ele contando o drama que ele tá passando na vida dele com a esposa, né? E ali, uma cena emocionante, o Cole daí se sente à vontade de também contar o segredo dele pro Malcolm. Isso, mas de primeiro momento ele não acredita. Isso, né? Exato. Aí ele volta pra casa, o Malcolm volta pra sua casa e escuta novamente todas as consultas que ele tinha lá com o Vincent, com aquele rapaz que deu um tiro nele no começo. Sim. E ele acaba vendo semelhanças muito grandes, muitas semelhanças com o menino ali, com o Cole. E acaba escutando até vozes ali, né, na gravação. Ele acaba apurando ali o volume, aumentando o volume, cortando tal parte ali da consulta. E ele acaba escutando vozes e ele daí começa a acreditar no Cole. Começa a acreditar de que espíritos rodeavam o Cole. Aí fica a dúvida, será que o Vincent também via pessoas mortas? Eu acredito que sim. Eu acho que é isso que o filme quis indicar. Passar, né? Que pessoas igual Cole... Existem mais pessoas igual ele. Que não conseguisse se adaptar àquele dom, ficava atormentado pro resto da vida. E foi esse o erro que o Malcolm tava ali pra corrigir, né? Pra corrigir com o Cole. Então, é isso que o filme tenta passar. Nessa parte ali do que ele fala pro Malcolm, né? Que vê gente morta. O Malcolm pergunta, né? Com que frequência, ele fala todo o tempo. E ele... Aí, na saída, o Malcolm faz uma gravação ali dizendo, olha, eu não tenho como ajudar, porque provavelmente vai precisar de internação. Esquizofrenia, ele tá alucinando. E é isso que o Fernando falou, ele não acredita e depois ele acaba acreditando por causa das fitas. Exatamente. Aí, ele até inclusive vai pra casa, né? Uhum. A sua mãe ali tá tendo um pesadelo muito forte ali, ele vai conversar com a mãe dele. E ele acaba tendo uma visita ali de uma fantasma, de uma menina. Então, mas o problema é que assim, é isso que eu falei, o terror mesmo desse filme é a partir desse momento que o menino fala pro Malcolm que vê gente morta, aí sim a gente tem começa a ver também. Cenas, exatamente, isso que eu achei legal no filme. Eu não tinha percebido isso. A hora que há essa declaração do menino, que a gente descobre ali o que é o problema, o segredo do menino, aí assim a gente começa a ver junto com o menino as pessoas mortas que ele vê. E a primeira que aparece é uma cena até aterrorizante, porque à noite ele acorda com vontade de fazer xixi, aí vai no banheiro e daí é aquela mulher, sim, né? Aquela mulher com machucados. A mulher da cozinha. Isso, a mulher da cozinha. Que já explica daí o porquê que tem lá no começo. Muito boa essa cena.
todas as coisas abertas, né? As portas. Só pra explicar. Uhum. No começo ela tá fazendo um café da manhã pra ele. Ela vem, fecha uma gaveta, né? Fecha a porta assim e vai lá na máquina de lavar. E ele tá sozinho sentado na mesa. A hora que ela volta, simplesmente todas as gavetas abertas, todas as portas. É segundos, né? Segundos. Tipo assim, 2 segundos ela voltou, tá tudo aberto. Ela até dá um grito, né? Uhum. E ela fica pensando, nossa, como que ele fez isso? Então, isso ajuda mais ainda ela a ter desconfiança dele. Isso. Começa a assumir um pingente ali da avó dele, né? Que é a mãe dela. Sim. E ela começa a questionar ele também em relação a isso. Tá tendo essa crise também entre a mãe e o filho, porque ela percebe que o filho tá mentindo pra ela, tá escondendo as coisas dela, né? E então, aí depois que o Malcolm acredita, né? Começa a acreditar no que o Cole revelou pra ele, ele fala para o Malcolm, olha, Malcolm, é uma nova cena na igreja. Aí ele fala pro Malcolm, e se você tentasse escutar o que esses espíritos têm a falar pra você? Porque o Malcolm tinha medo, achando que os espíritos iriam machucar, assim como alguns machucaram. Realmente machucavam. Mas o que dá a entender é que machucavam porque ele não queria ouvi-los, né? Sim. Tipo, acho que o espírito ficava bravo ali, né? Enfim, aí ele dá essa dica, mas fala, olha, o Malcolm fala, o Cole fala, mas você tem certeza disso, Malcolm? Não sei, você pode tentar. E daí que acontece dessa visita que o Fernando ia falar. Isso, aí o Cole recebe essa visita dessa menina, né? Ali na casa dele, na barraquinha dele ali. O que é muito legal também, dentro da barraquinha dele tem vários santinhos ali, né? Por isso que ele pegava os santos da igreja lá. E sentia mais seguro. E a menina, ela tá vomitando, né? Tá vomitando, assim, um negócio verde estranho, uma cena bem forte. E ele conversa com ela, só que não aparece pra gente que eles conversam, né? Aí, na próxima visita do Malcolm, o Cole explica o que foi, né, falado ali da moça, só que a gente não sabe. Não sabe, a gente só vê eles partindo, que é essa cena aí, que eles estão partindo lá pro velório dessa menininha aqui, ó. E a menina acaba assustando até ele ali, né? Você viu que o fantasma não consegue, né, falar... Não assustar. Eles querem falar com a pessoa, mas acaba assustando a pessoa. E ela entrega ali uma caixa, né? E é muito legal essa cena aqui embaixo lá, você escuta assim um vozerio lá. E traz muito pra história. Porque um cara fala assim, nossa, mas a irmã parece que também tá doente, né? Ele fala assim, nossa, a irmã tá doente e tal. E da outro fala assim, não, ela ficou, não sei, a menina que faleceu ficou 6 anos doente. Aí com essa cena a gente consegue entender o que aconteceu. Ela entrega ali uma caixa pro Cole, né? Que tem uma fita VHS. E pede pra ela entregar pro pai dela. E qual é o conteúdo dessa VHS, Thais? A gente vê ali que ela começa a fita ali com ela brincando com fantoches, mas logo a mãe chega pra dar comida pra ela e a mãe tá envenenando ela aos poucos, né? Ou seja, tá deixando ela... Você que a mãe ou a madrasta? Então, eu acho que o filme não deixa claro, mas dá a entender que pode ser uma madrasta, né? Porque é uma mulher nova, eu acho que né? Sim. Uma mulher mais nova e tal. Mas enfim, o filme não deixa claro. Mas é a que faz o papel de mãe ali, que tava envenenando ela e provavelmente estaria fazendo isso também com a menininha mais nova. Né? Sei lá, visando uma herança ou com ciúmes ficar sozinho. Do marido. Mas uma boa visão. Ficar sozinho porque tem ciúme por conta da outra esposa, né? Isso, Ela tava dando ali um pinho-sol. Pra menina comer, né? Exato. Pingava pinho-sol. Pingava ali uma dose de pinho-sol ali na comida. E realmente daí o pai descobre, né, essa revelação. E fica entendido que a menina estava ali ainda perambulando, né? O espírito da menina estava perambulando por causa desse assunto pendente. E ela queria salvar a irmã também. Queria salvar a irmã, exatamente. Aí nesse momento o Cole vê que o dom dele ele pode usar para o bem, que ele pode escutar o que esses fantasmas estão querendo dele, para que ele resolva as situações desses fantasmas e esses fantasmas enfim descansem, né? Isso, é muito legal que depois tem uma cena dele na escola, né? Onde você vê que ele já tá bem, né? Tá bem, ele faz ele atua ali numa peça do Rei Arthur. Isso, e é muito legal que um pouquinho antes de ele entrar na peça, ele tá sentado conversando com uma mulher. Aí você vê conversando com uma mulher normal. Aí chega aquele professor do começo do filme, fala assim, você tem 5 minutos só, né? Pra você entrar no palco. Aí ele pega e pergunta, mas com quem você tá falando? Daí ele falou, não, tava passando a fala só.
Daí ele falou, ah, não, tudo bem então. Ele falou, não, essa ala aqui foi reformada, né? Teve um incêndio muito grande aqui. E a hora que a mulher vira, ela tá toda queimada desse lado, né? Exatamente. O filme tem muitos detalhes, assim, né? E nesse momento você vê que ele já tá, por causa dele ter conseguido contar o segredo dele e também resolver os problemas que ele tinha ali com os fantasmas, ele já tava ficando mais sociável e aceito pelos amigos, que colocam ele nas costas na hora que finaliza ali. É uma cena bem bonita ali e o Malcolm tá assistindo na plateia, né? Isso. E logo após, né, essa cena, eles têm uma conversa ali, né? O Malcolm, como se fosse uma despedida entre os dois, né? Isso. O Cole fala, a gente não vai se ver mais, né? É a última vez que a gente tá se vendo. Mas tem como você falar até amanhã pra fazer de conta que a gente vai se ver? Sim. Né? Exato. E é muito legal que daí o Cole dá uma dica pro Malcolm, né? Agora você precisa resolver o seu problema, né? Isso, exato. Tenta falar com ela a hora que ela estiver dormindo, que ela vai te escutar. Ele fala isso pra ela. Sim. Aí, né, a gente acompanha toda essa história em paralelo do Malcolm com a esposa dele. Parece que tem um outro rapaz lá tentando, né? Um rapaz que trabalha com ela lá na loja de itens usados. Tá meio que dando em cima dela. Isso. E o Malcolm tá acompanhando isso, tá vendo isso acontecer. Tá enciumado, né? Exatamente. Tanto que tem uma hora que ele abraça, que esse rapaz abraça a esposa dele, ele joga uma pedra lá no vidro da loja, né? Pra assustar eles ali. E daí no final ele tá indo ali pra casa dele, né? Ele chega lá e vê a esposa dele assistindo o vídeo do casamento deles. Ela tá dormindo e ela aparentava ele tá chorando, né? Tava bebendo, chorando ali. Sim. Aí que a gente tem a grande revelação do filme, que se você não assistiu ainda, você vai lá assistir, depois você volta aqui, tá? Exatamente. É... Ela tá ali deitada. Deitada, né? Ela tá ali deitada, vendo o vídeo do casamento. E ele fala com ela e tal. E daí ela fala dormindo. Malcolm, por que você me deixou? Eu sinto sua falta. Eu sinto sua falta. E ela se mexe ali no sofá e derruba a aliança dele. E daí que ele vê que no dedo dela tem aliança e no dedo dele tá sem aliança. Ou seja, ela tava ali com a aliança dele na mão. E daí vem toda a revelação de que ele lembra do que o menino fala, que as pessoas mortas não sabem que estão mortas e que só veem aquilo que elas querem ver. E a grande revelação é que ele estava morto o tempo todo, né? E ele era um dos fantasmas que o Cole via. Pra quem assiste a primeira vez, deve ser assim... Eu queria poder esquecer esse filme também, cara, pra poder assistir de novo. Eu né? também. Aí o que eu faço? Eu mostro pra outras pessoas. Eu já mostrei pra minha irmã, nossa, meu Deus. Exato. É tão legal você ver a pessoa assim, explodindo a cabeça ao vivo, né? A minha esposa também, ela gostou bastante desse plot twist aí. Cara... sem palavras, pra mim, eu acho que deve ser o melhor final de filme, assim, melhor final de filme do cinema. Agora eu não vou lembrar de algum outro, mas assim na minha cabeça. Né? Eu acho que Ilha do Medo também. Ilha do Medo é muito bom o final, mas acho que não ganha desse. Exato. Final, um tema bom, cara. Melhores finais de filmes. A gente levanta aí finais épicos igual esse do Sexto Sentido, mas realmente, cara, tanto é que depois desse plot twist do Sexto Sentido, vários filmes tentaram copiar essa coisa de ter uma reviravolta. Tem os outros grande, também. Tem os outros e tal. Que é um bom final. Isso. Então, assim, é algo assim que ele percebe ali daí na hora que, na verdade, aquele atentado do Vincent lá no começo do filme tirou a vida dele, né? Tirou a vida dele e ele não sabia que ele estava morto. Agora, Fernando, eu acho que seria legal a gente falar quais são as dicas que o filme já dá desde o início. Vamos lá. Porque depois que você assiste a segunda vez, terceira, quarta, já sabendo do plot, você começa a reparar que o filme te dava dicas o tempo todo, né? Primeiro, nunca nenhuma outra pessoa, a não ser o Cole, interage com o Malcolm, né? A gente vê que o diretor muito bem nessa forma, tenta enganar a gente colocando o Malcolm em cenas com a mãe, com o médico, com a esposa, mas ninguém interage. E tem também a cena do jantar, né? Eu acho que essa cena é mais forte, assim, que te engana mais. Porque ele meio que chega atrasado ali no jantar, ela tá sozinha, né? Já tá com uma cara fechada, já tá nervosa ali. Ele acaba falando que ele se atrasou e tal. Aí a hora que chega o garçom pra dar conta ali,
ele vai pegar, ela pega primeiro. Uhum. E paga e fala, feliz aniversário e vai embora. Sim. Aí o que você pensa? Ela ficou chateada com ele. Ela tá brava, tá brava né? com Aniversário ele. de casamento deles e ele chegou atrasado, ele tá ausente, né? Então você imagina. Essa hora que o rapaz lá tá abraçado com a esposa dele, que ele quebra a janela. Aham. Entendeu? Já é algo... Ele é um fantasma, vai quebrar a janela, o que ele vai fazer? Exatamente. Não é verdade? Porque a gente pensa, por que ele não chegou lá, né? Oi, amor, tudo bem? E tal, interrompeu os dois. Não, ele quebrou a janela. Por quê, né? E nesse do jantar, obviamente que ela tava ali sozinha, comemorando o aniversário de casamento deles. Sozinha ali, fazendo um jantar. E ela sai dali e fala, feliz aniversário. Né? Assim, tipo em pensamento, né? Como se fosse algo que ela pensou alto ali, né? Isso. Falar pra ele. Isso. Então, outra coisa que eu falei lá no começo, né, do Cole correndo em direção à igreja, porque ele já estava seguindo o Cole. Outra coisa, nunca aparecia as costas dele, né? Não, em nenhuma cena aparece porque as o tiro costas. que ele levou atravessou aqui a parte da frente, então não sangrou pela frente, sangrou pelas costas. E ele sempre tá de casaco, né? E todos os fantasmas do Cole apareciam com a marca do como morreu, né? Queimado, com um tiro na cabeça ali, né? Ou com no caso da menina tava vomitando ali, né? Vomitando, por conta exatamente, do veneno. Pinhão-sol. Isso, exatamente. Então, aquela mulher da cozinha com manchas de hematoma, que deu impressão clara de espancamento, até de uma violência doméstica, né? Deu a entender. Então, assim, o Malcolm, ele com certeza tinha ali o sangue nas costas, só que isso nunca né? apareceu. Então, assim, o filme dá muitas dicas. E uma das maiores dicas é que é óbvio que você não vai olhar o nome da trilha sonora antes de assistir o filme. Sim. Mas uma das trilhas sonoras do filme, o nome é Malcolm is Dead, né? Então, assim, o próprio título da trilha sonora entregava todo o plot do filme. Tem alguma outra cena? Eu acho que não. Eu acho que é bom a gente também falar sobre a parte que a mãe acredita nele daí. No Cole. Isso, exatamente. Que é uma cena bem legal. Aí depois que... antes, né? Um pouquinho antes da cena. Um pouquinho antes dessa revelação, o Cole saindo... Dá a entender que eles estão ali saindo da própria peça, né? Voltando embora, né? Sim, Dá a entender. Daí eles estão parados do trânsito. Porque ela fala que ela não foi na peça. Isso, exato. Desculpa por não ter ido na peça. Tenho 2 trabalhos, você sabe como é difícil e tal. E o Cole tá com ela ali no banco da frente. E eles param no trânsito porque teve um acidente. Daí ela fala, nossa, tomara que não tenha sido nada grave, né? Ela fala. Aí ele abre o jogo, né? Fala assim, mãe, na verdade, a pessoa ali, ela morreu. Né? Daí ela falou, nossa, mas dá pra ver daqui? Ele falou, não, ela tá em pé aqui do lado aqui do vidro. Exato. Aí ela pega e olha, não aparece nada. Mas assim, quando a gente vê da visão dele, a gente consegue ver a moça depois daquela história que... Isso, uma ciclista, né? Uma ciclista que acabou ali, machucada. E daí ele fala que tá pronto pra revela o segredo dele pra ela. Ela não acredita, mas ao mesmo tempo, né, não critica ele também. E ele começa a falar do pingente da avó. Fala, olha, a avó falou que pede desculpa pra você por ter tirado o pingente dela, começa a ficar brava, porque ela achou que daí não, você tá inventando, isso daí é muito grave, né? Aí ele começa a falar, olha, inclusive a vovó disse que foi na sua apresentação e que de a dança. Resposta pra sua pergunta é sim. Daí ele pergunta qual que foi a pergunta. Isso, enfim, ele conta coisas pra ela que só ela sabia, né? Sobre a mãe dele, né? Dela, no caso. E ela daí acredita, obviamente, nele, né? Pelas revelações que ele fala. E ele fala que a avó disse assim, a pergunta que a senhora fez no túmulo dela, a resposta é todos os dias. Qual que é a pergunta? Daí a mãe fala assim, se você sente orgulho de mim. Sim. Então é uma cena muito ela emocionante, desaba, bem né? bonita. Os dois choram ali, se abraçam no carro. E daí que vai pra cena do Malcolm descobrindo. E o Malcolm daí fala, daí depois que ele descobre que tá ali morto, né? Ele fala pra esposa dormindo daí, né? Isso, daí ele conversa com ela ali. Mas é uma parte importante. Daí volta um pouquinho a história pra mostrar o momento que ele morreu. Isso. Porque lá no começo do filme corta. A hora que ele toma o tiro, corta. Corta, exato. Como se ele tivesse ido pro hospital, se recuperado, passado um tempo. Isso te engana também. Aí, nessa parte, né? Explica bastante coisa. Ele tá com o anel ainda ali, né? Porque é no passado. Ele toma o tiro, aparece bem ali o furinho do tiro, né? E aparece a parte que atravessou, mas tem muito sangue.
E ele fala assim, não, eu tô bem. A hora que ele vira, ele fala assim, não, eu tô bem. Já nem tô sentindo dor mais. E ele acaba morrendo. Exatamente. Por isso que ele não sabe que ele morreu. Exato. Ele não sabe que ele morreu. Que pra ele ali, ele tava bem, não tava sentindo dor, né? Isso. O tiro passou e saiu, né? Entrou e saiu e tal, tô bem e tal. E acabou morrendo bem nessa posição ali, nesse momento. E por isso que, como o Fernando falou, ele não sabe que morreu e tava continuando ali a vida, achando que tava vivo. Tem algumas curiosidades, mas antes, vamos finalizar. Ele vai lá daí, ele volta, né? Fala com a esposa dormindo. Sim. Ele fala ali que agora sim, né? Ele terminou o que ele tinha para fazer. Ele precisava ajudar alguém, que era o Cole, né? Corrigir o erro que ele fez com o Vincent. E que agora ele iria embora, né? Essa parte ficou muito clara para mim. O seguinte, todo esse tempo que ela sofreu era por conta da presença dele na casa. Exato, né? Ela não conseguia sair do luto. Seguir a vida dela, né? Tanto que quando ele fala isso, ele fala assim, não, agora você pode seguir em frente, agora amanhã vai ser um outro dia, você vai ser feliz. Isso. Ela até meio que dá um sorriso assim, né? E fala boa noite. E fala boa noite, Malcolm. E daí a tela fica branca, dando a entender que ele se libertou, e o filme termina com esse excelente final, cara. É um filme muito bom, né? Filmaço, assim. E que quando você reassista, gente, se você sabe já do plot, mas eu já sei o que vai acontecer, mas reassista com essa visão de sabendo o que vai acontecer, pra você ver a quantidade de dica que o M. Night Shyamalan, ele entrega, ele parece que quase se esfrega na sua cara que você... Que ele tá te enganando. De burro. Exatamente, que ele tá te enganando. Algumas curiosidades aí do filme, né, Fernando? Que ali tem já falei do spoiler na trilha sonora. Sim. A cor vermelha, né, sempre que aparece ali no filme, ela é indicada por um momento de drama ou da presença do mundo espiritual ali naquela cena. O ator mirim, né, o Cole, né, o Haley Joel, ele tinha 11 anos de idade na época e ele não assistiu o filme, ele foi proibido de assistir o filme pela mãe dele pelo fato da classificação de idade. Mas ali, o dinheiro ela quis, né? O dinheiro o dinheiro ela quis. Falam que o Bruce Willis aí foi forçado a atuar nesse filme, porque esse filme contrato, né? Foi resultado de um contrato que ele tinha com a Disney e que não deu certo o projeto que ele ia fazer com a Disney, e daí acabou tendo que fazer esse filme em que a Disney exigiu a presença do diretor, na época um diretor pouco conhecido, que era o Shyamalan. Tem mais alguma coisa? Acho que é isso. Acho que é só isso. Tem a participação do diretor, que ele faz uma breve... Ele sempre aparece nos filmes dele, né? Que ele faz ali a breve... Ele é aquele médico que desconfia da mãe do Cole e pede pra ela falar com o assistente social. A gente tem também uma ideia bem legal de fazer um episódio, falar sobre diretores, né? Acho que seria legal um dia pegar e falar só dos filmes dele. Tem muitos filmes interessantes, né? Exatamente, tem muitos filmes. Como eu falei, ele ficou daí conhecido com esse plot twist do Sexto Sentido, e todos os filmes que ele faz, a gente espera... Isso é um problema também, né? A gente espera uma reviravolta muito grande, e eu acho que isso acabou prejudicando alguns projetos dele. Com certeza. Às vezes filmes que não são tão ruins, mas por ser do M. Night Shyamalan, a gente espera uma reviravolta muito grande. Por exemplo, o último que eu acho que ele conseguiu fazer algo parecido, e nem perto, mas parecido, tá? Foi o Fragmentado. Que ninguém esperava que no final ele ia conectar o filme Fragmentado com o filme do Corpo Fechado, que também é com o Bruce Willis. E depois teve o Vidro também, que não foi tão bem assim. Né? Quem sabe a gente pode falar sobre essa trilogia em um dos filmes aqui no futuro. Que realmente Vidro não foi legal, mas o Corpo Fechado e Fragmentado é um filmaço. Tem aquele filme do Tempo também. Tem mais alguns outros filmes aí que eu não vou lembrar agora, mas tem vários. O que é legal, assim, dele, ele é um diretor muito autoral. Ele gosta muito, assim, você vê o filme e você sabe que o filme é dele. Exatamente, né? exatamente. É sempre histórias originais, não... Tem muito filme que é muito genérico e acaba que você se cansa desses filmes, assim, né? Mas, nesse sentido, pra mim, é um dos melhores finais aí do cinema disparado, assim. E a gente assiste também com uma tristeza no coração, né? Quando a gente vê o Bruce Willis ali no auge da sua carreira, até com cabelo ainda, né? Tava com umas entradas violentas, senhor Bruce Willis, a gente viu, mas tava ali no auge da... Se o menino não foi ver o filme, ele foi. Ele tinha duas entradas. Ele pegou a entrada dele e a do menino, exatamente.
Mas o Bruce Willis, no auge da sua carreira, a gente sabe da situação dele hoje, né? Então a gente fica triste e ao mesmo tempo na hora que você está assistindo o filme. Mas é isso, né? É isso, Esse foi mais um Filmes que Marcaram com o sexto sentido que você escolheu lá no nosso Instagram. Se você não nos segue no Instagram, siga @resenha.pop. A gente vai fazer lá mais enquetes para vocês decidirem o próximo Filmes que Marcaram. E é isso, né, Fernando? O primeiro filme foi sobre A Pele que Habito, o segundo foi Número 23, Isso. e agora o terceiro dessa coletânea de filmes que marcaram é O Sexto Sentido. Nós estamos indo para um caminho desse Filmes que Marcaram, Mas ser suspense, terror, né? Será que a gente vai mudar? Mas será que vai ser marcaram pro mal, marcaram pro bem, né? Vamos pensar. Por enquanto, são só filmaços. A gente vai colocar lá as enquetes, vocês vão decidir. Beleza. Então é isso. Valeu! Valeu! Tchau, tchau.